Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. O áudio tá bom? O som tá bom? Dá para escutar aí atrás? Maravilha. Então, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Com enorme satisfação que damos início à 10ª Semana de Ciências Sociais da UF Campus. O título dessa semana, História de uma Década, é autoexplicativo. Nossa ideia é justamente poder fazer um evento que contemple, da melhor forma possível, os caminhos até aqui percorridos, os processos, os desafios, os dilemas e as relações políticas que preenchem essa história. Nossa intenção também é expressar, da melhor forma possível, ao longo das atividades da Semana de Ciências Sociais, os 3 segmentos que construíram essa história: discentes, docentes e técnicos administrativos. Como todos sabemos, os primeiros anos dessa década foram marcados pela política de reestruturação e expansão das universidades federais. O curso de Ciências Sociais da UF Campus nasceu nesse novo contexto, o novo contexto das políticas educacionais. Nasceu junto com diversos outros cursos, novos campos, novas IFES, novas universidades, mais vagas, mais matrículas, mais alunos do ensino superior espalhados pelo Brasil. Em que pese as divergências entre grupos e órgãos de classe protagonistas no debate sobre as políticas educacionais, a inclusão não era ponto de desacordo. A forma como seria feita a inclusão, sim. Houve aqueles que criticaram a expansão sem qualidade e os riscos da precarização do ensino e da pesquisa sem infraestrutura adequada. Nós sabemos que a defesa, tanto velada quanto explícita, dos privilégios e da exclusão, fazem parte da cultura das elites brasileiras. Mas seria difícil imaginar que 10 anos depois do fortalecimento das políticas de inclusão social, ouviríamos um ministro de Estado defender publicamente que a universidade não é para todos. Acho importante lembrar que, além da expansão do ensino superior público, os recursos financeiros provenientes das políticas públicas de inclusão da educação, que idealizavam a universidade para todos, favoreceram enormemente a expansão do ensino superior privado. Através de subsídios e isenções fiscais, as instituições privadas do setor educacional puderam vender a mercadoria educação para o mercado consumidor em plena expansão. Essa expansão do setor privado na educação, com financiamento público, veio acompanhada do crescimento da atuação dos fundos de investimento internacionais, que, a partir de diversas fusões entre empresas, passaram a negociar essa valiosa mercadoria, chamada educação, na Bolsa de Valores. Esses fundos negociam na Bolsa de Valores tanto minérios como computadores e também educação. Tudo é mercadoria. É assim que enriquecem e concentram cada vez mais renda. Sem esses recursos públicos, os fundos de investimento internacional não teriam tido acesso ao mercado. Tragicamente, uma história que se repete há mais de 200 anos. O capital internacional enriquecendo com dinheiro público e depois reivindicando para si o status de autonomia e eficiência, como se os mecanismos distributivos também não lhes favorecessem. Mas parece que hoje nós vivemos num tempo de inversão de conceitos e significados, em que coisas óbvias deixam de ser óbvias, em que tudo parece estar de cabeça para baixo, como essa cadeira do nosso folder da programação. Nesse contexto, os fatos demonstrados pelas instituições que produzem ciência perdem valor. Temos que retomar esse protagonismo. Esse é o espírito dessa Semana de Ciências Sociais. Já ouvimos dizer, diversas vezes, que a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber,
princípios garantidos pela Constituição de 1988, são princípios que favorecem doutrinadores no campo da educação. Quando a doutrinação, de fato, escancarada diante dos nossos olhos, é exercida pelas elites que ocupam as altas posições institucionais na estrutura do poder econômico mundial. Os grandes acionistas dos fundos de investimento, esses sim, são capazes de criar uma hegemonia de poder, e não um professor, um servidor público que normalmente trabalha muito mais que 40 horas semanais para dar o melhor de si. Doutrinadores são os que querem padronizar as formas de educar, os métodos, os livros didáticos, que querem impor a oferta de cursos sazonais sem qualidade, mas que dão mais retorno ao mercado. São os que querem vender pacotes tecnológicos para educar com menos custo, cada vez menor custo de produção, e assim concentrar mais lucro e mais renda. Essa é a visão de futuro que querem impor. Nesse mundo invertido, dizer que as universidades públicas quase não produzem, já ouvimos dizer, várias vezes também, que as universidades públicas quase não produzem, são parasitárias, como também seria todo o Estado brasileiro. Quando quase a totalidade da produção científica do país provém das universidades públicas. Como todo mundo sabe, conhecimento científico é a base do desenvolvimento, da diminuição das desigualdades, da inserção social e do aumento do emprego em qualquer país do mundo. Essa Semana de Ciências Sociais também quer contribuir para mostrar esse fato, reforçando as atitudes que já vêm sendo feitas ao longo desse ano, como Ciência na Rua. Uma semana que se faz mais do que especial por contribuir justamente com as mobilizações nacionais pela educação. Coincide com as datas de mobilização nacional, como todos sabem. Afinal, que história teríamos para contar se a política de cortes e subsídios para a educação e pesquisa continuar? Que futuro teremos pela frente? E de que passado iremos nos orgulhar? Provavelmente, as capitanias hereditárias serão nosso maior orgulho empreendedor. Portanto, estamos aqui hoje reunidos também para mostrar um pouco a nossa cara e assim reforçar o papel da ciência e da educação na construção do país. Somos uma instituição formada por profissionais comprometidos com a produção científica. É hora de valorizar essa questão, porque sem isso voltaremos a ser colônia, não de Portugal, obviamente, mas dos países desenvolvidos e dos conglomerados financeiros. Precisamos de ciências sociais para pensar e melhorar, dentre outras coisas, as instituições, o Estado de Direito e a representação das minorias. Desde 2009, quando esse curso foi criado, há controvérsias, talvez daqui a pouco, não sei, formamos 168 profissionais das ciências sociais, foram formados 66 cientistas sociais na modalidade bacharelado e 102 na modalidade de licenciatura. 104 do sexo feminino e 64 do sexo masculino. Todos esses profissionais deixaram na biblioteca desse instituto um trabalho de conclusão de curso. Esses TCCs representam uma parte da produção científica do país. E todos nós devemos nos orgulhar disso. É importante dizer que boa parte desses TCCs tiveram como objetivo pesquisar os fenômenos e a realidade social do município de Campos e da região norte e noroeste fluminense. O que, sem dúvida, é um dado que deve ser divulgado para mostrar a importância da interiorização das universidades públicas. Importante dizer também que esses trabalhos não foram produções individuais, mas processos construídos coletivamente por cada um deles, que se desenvolveu em constante interação com outros discentes, com técnicos administrativos e também com os projetos de pesquisa coordenados pelos docentes desse departamento. Então, espero que essa Semana de Ciências Sociais possa não só mostrar a história da nossa primeira década,
como também servir como um ato de resistência pela educação no país. É isso, pessoal. Muito obrigado. A partir dessas considerações anteriores, a programação dessa semana de Ciências Sociais, a nossa 10ª, contará com atividades variadas que visam incentivar o diálogo entre alunos, professores e demais membros da comunidade acadêmica. De forma resumida, no período da manhã, a nossa programação trará oficinas organizadas pelos coletivos de alunos. Na parte da tarde, fóruns de pesquisa, onde teremos a participação dos diversos grupos de pesquisa existentes no Departamento de Ciências Sociais. E na parte da noite, as mesas redondas. Hoje, a mesa de abertura tem como título Análise e Narrativas sobre os 10 anos das Ciências Sociais na UF Campus. Amanhã, terça-feira, dia 1º, iniciaremos às 9 horas com a roda de conversa organizada pelo Coletivo Negro Mercedes Batista na Tenda. Na parte da tarde, das 14 às 16 horas, na sala C206, teremos o Fórum de Pesquisa Conflitos, Mudanças Sociais e Democracia. E das 16 às 18 horas, o Fórum Desigualdades, Estrutura Social e Metrópoles. A mesa redonda do dia será às 18 horas, aqui no auditório, e terá como título Trajetórias de Discentes Egressos, Distanciamentos e Novas Aproximações. Na quarta, dia 2 de outubro, iniciaremos às 9 horas, também na Tenda, com a oficina